o dono. Não tem a participação com os funcionários. Não existe essa conversa Pode, também? pode sim, pode haver. Dependendo do caso, aí o que acontece? Depende de como que eu vou analisar o local e estar passando esse feedback para ele. Porque, no caso, eu vou estar falando, olha, realmente preciso, de repente, de conversar com alguns funcionários. Ou preciso ficar um tempo lá para observar, porque o Feng Shui é observação, né? E a sensibilidade do que você capta, de como está o movimento, de como está organizado, do que está favorecendo, do que não está favorecendo. Porque eu já cheguei a fazer para uma empresa pequena, onde ela falou assim, olha, Ana, eu estou com um problema na parte financeira, mas não é que eu estou com um problema financeiro, mas alguma coisa não flui lá. Aí eu falei para ela assim, olha, então deixa eu observar um pouco, né? E a gente observei e conversei um pouquinho com ela, antes mesmo de fazer o projeto, porque eu levo um tempo para fazer esse projeto, né? Quanto tempo, mais ou menos? Olha, em torno de uns 10 a 15 dias. Até rápido. É, Né? Porque daí o dono da empresa, até quando a gente contrata um profissional para fazer um projeto, uma ansiedade, né? De já ver, ele já quer ver resultado. Ai, olha, você falou num ponto muito importante, a ansiedade, né? Porque às vezes a pessoa ela fica muito ansiosa, né? E às vezes você leva um pouquinho mais de tempo para fazer o trabalho. Como você está lidando com o quê? Com sensibilidade, com energia? Às vezes eu ligo para a pessoa e falo, você está muito ansioso? Porque às vezes eu não estou conseguindo desenvolver o trabalho. É verdade isso. Eu falo, você está muito ansioso? Olha, você já terminou? Né? Falei, estou quase terminando. Ponto. A pessoa relaxa, aí ela fica mais tranquila e eu consigo até terminar mais rápido o trabalho. Claro. Mas como eu estava te falando da primeira parte do porquê da parte financeira, que não era uma questão financeira. Não era exatamente do presidente ou do dono da não, empresa, era mas uma coisa sim que não estava do comércio. A pessoa investe, monta um negócio e aquele negócio não anda, não flui. Então, e às vezes a pessoa ali, o chefe, ele fica meio, mas onde que está pegando, né? Exato. Onde é que eu não estou... Onde que realmente eu não... O que eu não estou sabendo resolver? Porque eu investi, eu fiz isso, mas não... Aí entra aquela questão, o meu é melhor do que o do fulano, tal, porque o dele está indo e o meu não vai. Daí é onde que você entra com a técnica do Feng Shui para realmente estar estudando, explicando essa energia, seria isso? Explicando mesmo, da forma do geral, você entra, observa tudo o que está acontecendo, vê também a organização do local, observa a atuação da pessoa, como que ela... Para você ver, é tão rico e nunca é igual e é tão, às vezes, complexo e simples ao mesmo tempo, que eu já cheguei para certas pessoas de trabalho mesmo de empresa e propus coisas assim, tipo, olha, você precisa fazer reunião com as suas equipes de venda, você precisa fazer isso, você entra muito a mais do que você imagina, do que só em colocar objetos que dê uma condição mais harmônica no ambiente. Você vai um pouquinho mais, né, do que Ana, isso. você fala muito em organização. Falo. Quando você fala muito em organização, essa organização refere-se ao quê? Seria, tudo bem, o local é bem pintado, bem arrumado, limpinho, é muito bem mobiliado, mas e daí? Essa organização, cores, enfim. O que é exatamente essa organização? Olha, além do local estar organizado, mesmo como você falou, essa organização ela vai um pouquinho mais, né? No caso, como a gente estava falando aqui. De repente, você vai no local, ele está organizado. E a pessoa fala, não, mas eu ainda estou com algumas dificuldades, né? E aí você vai conversar com a pessoa e fala, mas qual especificamente o ponto, né? Porque você passa pelo local, verifica, e aí você precisa, aí entra a observação de novo, que os chineses falavam muito, né, que eles ficavam horas olhando como funcionava a natureza para ver como ela influenciava no homem. Aí você vai na natureza ou no local e observa o que está atrapalhando, ou o que está deixando de ser visto, né? E você pode observar que, às vezes, são pequenas coisas. Às vezes, um chefe ele quer uma postura de um determinado funcionário, né? E ele não é uma pessoa tão adequada para aquele cargo. Você observa aquilo.
isso não quer dizer que ele não é um bom profissional. Você vê como o Feng Shui ele entra um pouquinho mais. Aí você fala, de repente você fala assim, olha, que foi no caso daquela empresa que eu estava te falando, que ela falou que estava com um problema no financeiro e ela não sabia o que era. Eu fui até a empresa, conversei com ela, e aí o que eu verifiquei? Eu verifiquei que a pessoa, eu falei assim, olha, vamos fazer uma organização em toda a papelada do local. Vamos verificar tudo o que está acontecendo aqui, para ver o que não está fluindo. Quando ela foi fazer, ela observou que a pessoa que estava atuando no local, ela não conseguia organizar da maneira adequada para fluir as coisas na empresa. Então, ela encontrou várias coisas que estavam fora de lugar, que ela precisava para resolver e não conseguia. Entendeu? Ela observou o quê? Ela observou que tinham pontos que precisavam ser melhorados. E aí ela foi, arrumou e conseguiu resolver várias questões que ela tinha naquele problema. Ou também numa outra empresa que eu observei o quê? Que a empresa estava organizada. Ok. Mas tinha pouco diálogo. E a pessoa era da área comercial. E ela precisava que aquilo fluísse de uma forma mais agressiva para ela conquistar o que ela queria. Aí você conversa com a pessoa. Aí, é por isso que eu estou te falando. Às vezes a pessoa ela vem com um problema que para ela, naquele momento, está complicado. Porque você, quando está com algumas dificuldades, você não vê o simples. Você fica muito angustiado, porque causa um sentimento. Né? Claro. Porque é que nem quando a gente fala na área do baguá. Se o seu trabalho não está fluindo, provavelmente você pode chegar mais nervoso em casa, então você vai estar descontando um pouco mais na sua família. Você descontando um pouco mais na sua família, você vai desarmonizar com a sua esposa ou com o seu marido. A sua criatividade vai para o zero. O sucesso já não está existindo. Os amigos somem. Quem quer ficar com uma pessoa que não está... Nossa, nem me fala. Você vê como uma coisa... E é muito importante essa questão de se você está bem em casa, então daí também você está bem na empresa. Exato. Porque eu falo que a família é o alicerce, é a base, né? É a base. Então é isso aí. Nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta aqui no programa de Bem com a Vida, a Ana falando mais sobre o poder do Feng Shui. Você que está aí assistindo, continue mandando as suas mensagens, que já já a gente vai falar com você, tá bom?